Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional aqui no canal. Antes da gente ampliar todos os noticiários do Colorado, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever. Bora tentar atingir essa marca dos 3.000 inscritos aqui no canal. E obviamente vamos falar muito nesse momento sobre o jogo entre Internacional e Flamengo, partida importantíssima que ocorre nesta quarta-feira às 7 da noite no Gigante da Beira-Rio. Mais de 40 mil pessoas são esperadas, os ingressos estão esgotados e obviamente que depois da vitória no Clássico Grenal e depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, as pretensões do Inter de estar no grupo dos 4 melhores colocados no campeonato nacional, ela cada vez mais aumenta. Então vamos projetar esse jogo porque o Inter finalizou a sua preparação para o duelo diante do rubro-negro carioca durante esta tarde em uma atividade com portões fechados no CT Parque Gigante. E o técnico Roger Machado, obviamente, até tenta fazer um mistério, mas a gente sabe que pela lógica e pela cabeça que o Roger Machado tem de manter aqueles jogadores que estão dando resultado e mais do que isso, dar sequência para os atletas que estão tendo bom rendimento, dificilmente o Roger Machado acaba inventando alguma coisa. O Internacional está definido, a escalação está definida para essa partida. O Inter deve ir com Rocher no gol, tá na tela para vocês, na lateral direita o Bruno Gomes, a dupla de zaga formada por Vitão e Cleiton Sampaio na direita e o Vitão na esquerda, e na lateral estará o Bernabéu. Meio de campo será formatado por Rômulo, ao lado do Thiago Maia, Alan Patrick centralizado, Bruno Tabata, a principal novidade na vaga do Gabriel Carvalho, na esquerda o Wesley, na frente o Rafael Santos Borré. Bom, pessoal, vamos explicar um pouquinho sobre esse time e o porquê das escolhas do Roger Machado. Começando justamente com a situação da saída do Gabriel Carvalho e com a entrada do Bruno Tabata. Não, o Gabriel Carvalho não está perdendo espaço. Não, o Gabriel Carvalho não está sendo queimado pela comissão técnica. É uma questão onde é o momento de dar uma oportunidade maior para o Bruno Tabata, que saiu do time titular por lesão, se recuperou, readquiriu o ritmo de jogo, foi fundamental no Clássico Grenal e também foi fundamental na partida em Minas Gerais contra a equipe do Atlético. Por isso, pelos méritos do Bruno Tabata, ele vai ganhar uma nova oportunidade entre os titulares e o Gabriel Carvalho vai começar o jogo no banco de reservas. E pessoal, isso é normal, isso não é uma tragédia, isso não quer dizer que o Gabriel Carvalho não vai cumprir toda a expectativa que se tem em cima do seu futebol. É apenas uma questão tática, uma questão de opção, uma questão que o técnico Roger está trabalhando justamente o seu elenco. Para manter a união desse grupo, para manter também, principalmente, vamos dizer assim, a credibilidade dele junto aos jogadores, ele precisa, obviamente, dar oportunidades para aqueles jogadores que estão jogando melhor e que estão, melhor dizendo, aparecendo entre os titulares. O Tabata, ele foi fundamental, né, no segundo tempo do Clássico Grenal, onde ele mudou o jogo e marcou o terceiro gol na partida diante do Atlético Mineiro. Então, na entrevista coletiva, depois da vitória sobre o Galo, a gente já sentiu na resposta dele, no momento que ele falou sobre o Tabata e o Gabriel Carvalho, que essa troca iria acontecer. Por que não Rogel e sim Cleiton Sampaio? Pelo mesmo motivo. O Cleiton Sampaio vem de uma sequência complicada e dando resposta, jogando bem. O Inter vem ganhando com o Cleiton Sampaio. O Inter não tem corrido grandes riscos com o Cleiton Sampaio no sistema defensivo, então não há por que mudar. O Rogel está recuperando seu ritmo de jogo, jogou praticamente o segundo tempo inteiro lá em Minas Gerais, num gramado pesado, até quem sabe podia se abrir uma disputa, mas não, vai ter mais um jogo aí o Cleiton Sampaio para confirmar a sua boa fase. O restante do time, a alteração ou manutenção do Rômulo no meio de campo é por uma questão de desconforto do Fernando, ele ainda não está 100% recuperado e a partir disso ele vai começar a partida, se for relacionado, no banco de reservas e o Rômulo será o titular. Então, o time do Inter definido, preparação foi finalizada durante esta terça-feira no CT Parque Gigante. Pessoal, queria falar mais uma coisa com vocês a respeito dessa sequência que o Internacional tem. O Inter tem 3 jogos agora em casa.
O Inter vai enfrentar a equipe do Flamengo nessa quarta, depois pega o Criciúma e depois pega o Fluminense. Essa sequência ela é fundamental para as pretensões do Inter. O Inter quer chegar de forma direta na Libertadores, diretamente na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisará vencer os 3 jogos. E eu até trago aqui para vocês um paralelo, os próximos jogos do Flamengo, a sequência de jogos que o Flamengo tem. Eu coloquei 5 jogos do Flamengo porque 2 são da final da Copa do Brasil. Então até para contextualizar isso é importante colocar os 5 jogos, porque eu queria trazer o paralelo dos 3 próximos jogos também deles no Campeonato Brasileiro e tá especificado também isso para vocês. Então tá na tela aí, ó, os próximos jogos do Flamengo. E o Flamengo é o principal rival do Inter nesse momento por uma vaga direta na Libertadores. Tanto que se o Inter vencer, ultrapassa o Flamengo e depois, claro, a gente já começa a mirar Fortaleza e aí um pouquinho mais para cima é um tema para outro vídeo. Mas vamos lá então, o Flamengo enfrenta o Internacional, né, é o próximo jogo, depois vai domingo, né, enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, né, no final de semana, no estádio do Maracanã, jogo de ida da final da Copa do Brasil, ou seja, a força máxima nesse jogo. Depois deve preservar em Minas Gerais contra o Cruzeiro, jogo válido pelo Campeonato Nacional, e ainda em Minas Gerais o Flamengo permanece para enfrentar a equipe do Atlético na partida de volta. E o terceiro compromisso do Flamengo no Campeonato Nacional é justamente contra o Atlético Mineiro de novo, dessa vez no estádio do Maracanã. Então, enquanto o Inter tem Flamengo, Criciúma e Fluminense, o Flamengo, além das finais contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, tem o Inter, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. São os próximos compromissos das duas equipes que estão brigando pelo 4º lugar nesse momento do Campeonato Nacional e são as equipes que têm um jogo a menos dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Então, é fundamental que o Inter vença o Flamengo e aproveite que o Flamengo vai estar envolvido totalmente na final da Copa do Brasil para abrir vantagem, para abrir margem nessa 4ª colocação contra Criciúma, e contra o Fluminense. Por isso essa sequência é fundamental para o Colorado. E para fechar, o pessoal do SofaScore fez uma publicação muito interessante hoje sobre o Roger Machado, desde que ele assumiu o Internacional. A gente fez um vídeo, inclusive vai estar aqui para vocês se vocês quiserem assistir, que já estava, né, sendo o treinador ou o time que mais somou pontos desde que o Roger Machado acabou assumindo. O Inter é o time que mais somou pontos, né, no Campeonato Brasileiro desde que o Roger acabou assumindo o comando técnico lá há 3 meses, pouco mais de 100 dias no cargo do Roger Machado à frente do Internacional. Só que hoje o pessoal do SofaScore, e tá na tela para vocês aí, ampliou principalmente os números do Inter durante esse período. Fez, vamos dizer assim, uma comparação com as outras equipes da Série A durante o período que o Roger Machado assumiu o comando técnico colorado. É o primeiro em pontos, a gente já falou, 33 pontos conquistados. Primeiro em vitórias, o Inter é o time que mais venceu durante esse período com 9. Primeiro em gols marcados, 29. Lembra a dificuldade que o Inter estava tendo de marcar gols durante essa temporada e durante esse Campeonato Brasileiro. O primeiro em grandes chances de gol criadas, 52. Então a gente está falando aí de 52 criadas, 29 gols marcados. O Inter ainda está perdendo chance, mas mesmo assim está criando bastante. E o Roger fala muito isso, que seria preocupante se o Inter não criasse, mas o Inter está criando. E também temos aí as finalizações, são 256 finalizações, time que mais finaliza, e 100 finalizações no gol, o time que mais acerta o gol adversário, e é o segundo time com maior saldo de gols. O Inter tem mais 13 aí de saldo durante esse período. O Internacional de Roger Machado que está nessa luta por uma vaga direta no G4. Durante essa semana, principalmente amanhã, né, depois do jogo contra o Flamengo, a gente já começa a pensar em algo maior, mas por enquanto, vamos focar. Tá permitido sonhar? Tá permitido sonhar. Mas agora o foco é ingressar logo no G4 e confirmar essa vaga direta para a Libertadores da América. E depois, pessoal, desses 3 jogos dentro de casa, vão faltar aí 5 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê até onde esse Inter pode chegar.
Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal, que é muito importante. Me ajudem a chegar nessa marca dos 3.000 inscritos. Fechou? Muito obrigado a todos. Até o próximo conteúdo. Valeu!